Cumprimentamos a todos os nossos amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazer até os nossos corações mais uma porção da bendita palavra do Senhor para a nossa edificação espiritual. E para darmos início neste programa, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o nosso Pai Criador, o Senhor nosso Deus, pedindo a bênção, a direção, pedindo perdão pelos nossos pecados e esperando que sejamos todos abençoados e que também o nome do Senhor possa ser glorificado através dos seus filhos, não é? Oremos então, orem todos comigo. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Pai, nós nos encontramos em Tua bendita presença, Senhor. Damos graças a Ti pela oportunidade de estarmos reunidos com os nossos irmãos, com os nossos amados, essa grande igreja espalhada por todas as partes, que crê na Tua palavra, que crê no mensageiro que o Senhor tem enviado, o Teu profeta de Malaquias 4,
e nós agradecemos pela vida de cada um e pedimos a inspiração divina para este trabalho que se inicia. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos essas bênçãos. E nós te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Meus amados, a escritura que vamos ler está na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda a Timóteo, capítulo 3. E nós começaremos com o versículo 1, se o Senhor permitir, não é? E enquanto os irmãos procuram, se desejarem acompanhar com as suas Bíblias, nós vamos então trazer as nossas notificações rotineiras de todos os dias, não é? Esta programação, ela é publicada pelo canal A Mensagem do Sétimo Anjo, diariamente de segunda a sábado, no horário das 18 horas. E é um oferecimento da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa. E ali nós temos os nossos cultos todas as quartas-feiras às 19 horas e todos os domingos às 18h30. E esse endereço é no estado de São Paulo, não é? E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Os cultos ali são realizados todas as quintas-feiras, no horário das 19 horas e todos os domingos, no horário das 8h30 da manhã. E vocês todos que estão nos ouvindo são nossos convidados a estarem conosco e participarem conosco e adorarem juntamente conosco. E nós também temos os nossos grupos de WhatsApp, que são 3, né? Através deles nós reproduzimos toda a programação deste canal. Então, se você, irmão, irmã, desejar ser participante de um grupo, é só você deixar o teu pedido aí nos comentários com o seu número e o seu nome, e nós adicionaremos com muito prazer, não é? E também, se você desejar fazer o seu pedido de oração, então você pode escrever aí no comentário o seu nome, a sua necessidade, o problema pelo qual você quer que a igreja ore, e nós estaremos orando. Também você pode deixar o lugar de onde você fala, de onde você é, não é? E nós estaremos orando, a igreja do Senhor estará orando em favor de todos. E ainda em tempo nós pedimos a todos os nossos amados irmãos que ainda não são inscritos neste canal, que inscrevam-se. Se você ama a mensagem do profeta de Deus, se você gosta desta programação, se isto lhe ajuda, então você pode se inscrever nesse canal. E também, quando você estiver assistindo, não esqueça de dar o seu joia, não é, ali, para que o algoritmo do YouTube possa impulsionar cada vez mais os nossos vídeos, e assim nós vamos alcançando mais e mais pessoas que amam esta mensagem, não é? E dito todas estas coisas, então agora nós vamos para a leitura bíblica, conforme nós anunciamos, segunda a Timóteo, capítulo 3, começando com o versículo 1. Vamos aqui então. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens
amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura de sua bendita palavra, não é? E agora nós vamos aqui para a mensagem conforme nós anunciamos aqui, que é ouvir, mas agora vejo, e nós vamos continuar a partir do parágrafo 188, não é? 188, nós chegamos até o parágrafo 187 e agora nós vamos dar continuidade a partir do 188. Então vamos aqui. Apesar de que quantos falsos personificadores levantaram aqueles Janes e Jambres com todos os seus recursos para fazer tudo o que Moisés fez, nunca o atingiram, ou a Arão, de forma alguma. Eles sabiam onde, como Jó, eles sabiam de quem vinha a sua inspiração. Então, nós estamos lendo aqui que esses Janes e Jambres são os imitadores da verdade, são os imitadores do verdadeiro ministério enviado por Deus. Nos dias de Moisés, o verdadeiro ministério enviado por Deus era o ministério de Moisés e de Arão, não é? E aí apareceram os imitadores, que eram Janes e Jambres. Vocês conhecem a história, não é necessário que se repita, não é? Então eles começaram a imitar Moisés e Arão, não é? Agora, o profeta está dizendo, eles sabiam de quem vinha a sua inspiração. Eles quem? Moisés e Arão. E ele disse também de Jó. Jó também sabia de quem vinha a inspiração. E neste tempo em que nós estamos vivendo, nós temos também um ministério de Deus que tem sido enviado com a restauração das verdades bíblicas, as verdades de Deus.
verdades que foram deixadas para trás, que foram perdidas, doutrinas, sinais, maravilhas e assim por diante, não é? Então, neste tempo agora, Deus também tem um ministério verdadeiro, um ministério inspirado. E daí ocorre que muitos se levantam para querer imitar esse ministério de Deus, não é? Agora, eles, Moisés, Arão, Jó e também o ministério desta era, o profeta de Deus, de Malaquias 4, também sabiam de onde veio a inspiração deles. Veio do Espírito Santo, né? Eles sabiam que isso era o assim diz o Senhor. E a mesma Bíblia que falou deles disse: eles viriam nesses últimos dias personificadores. Bom, deixa eu dar uma paradinha aqui para nós fazermos uma pequena análise. Nós acabamos de ler em 2 Timóteo 3, e mais precisamente no verso 8, São Paulo diz que como Janes e Jambres resistiram a Moisés, nos últimos dias, que não deve ser outros a não ser os nossos dias em que vivemos, nos últimos dias viriam também os personificadores. Agora vamos analisar um pouquinho. Só viriam os personificadores? E o verdadeiro ministério não viria? Não é? Outra coisa, se não houvesse o verdadeiro, não haveria o falso. Se não houvesse o verdadeiro ministério, obviamente não haveria o personificador. O personificador vem porque ele é um imitador do verdadeiro. E São Paulo disse que isso aconteceria nos últimos dias, que não é outra coisa a não ser os dias em que nós estamos vivendo, né? Bom, personificadores, aquelas denominações religiosas, quando algo começou, quem começou primeiro? Moisés, né? Ou eles? Quem começou primeiro? Moisés ou eles, né? Se eles tivessem começado primeiro, Moisés seria o imitador. Agora, nesse ministério de Malaquias 4, que prega a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, quem começou primeiro? Se esse não tivesse começado primeiro, então não haveriam personificadores algum. Se tem personificador, é porque tem o verdadeiro. É simples assim, não é? Bom, agora temos todos os tipos de discernimento e tudo mais que está tentando lançar sua mente distante da coisa original. Aí o personificador vem, o imitador vem e começa a te desviar do verdadeiro. Começa a te levar para longe do verdadeiro, não é? Da coisa genuína, de Deus. Que Deus provou ser a verdade através da sua Escritura. Nós ouvimos falar disso com nossos ouvidos. Agora vemos isso com nossos olhos. Isto é, nós ouvimos falar disso porque foi com Moisés, porque foi com Jó, porque foi com São Paulo, não é? Você se lembra de uma escritura que diz que
alguns rapazes, parece-me que filhos de Seva, resolveram imitar o ministério do apóstolo São Paulo. Porque São Paulo deixou o homem cego, né? E São Paulo fazia muitos sinais, ele profetizava verdadeiramente e assim sucessivamente. Então esses rapazes, parece que eram 7 filhos de Seva, resolveram imitar a São Paulo. E eles chegaram a um endemoniado e tentaram expulsar o demônio dele. E quando ele se aproximou deles, dele, eles disseram: sai dele em nome de Jesus que Paulo prega. O que aconteceu, você se lembra? Aquele demônio saltou sobre eles e os agarrou e os machucou e rasgou suas roupas todas, não é? E deixou eles nus e feridos. Por quê? Porque eles eram imitadores de Paulo. Aleluia! Agora, em nossos dias, nós temos os imitadores outra vez, porque existe o verdadeiro ministério outra vez também, não é? Amém. Vocês creem nisto? De todo o nosso coração? Inspiração. E naquele dia, quando o Filho do Homem está sendo revelado, um Filho do Homem, Jesus Cristo manifestado no meio do seu povo, um homem desceu ali diante de Abraão e seu grupo, apenas um homem de aparência comum, poeira em sua roupa, ele tinha suas costas viradas para a tenda. Ele disse: onde está sua esposa? Esse homem que chegou até a tenda de Abraão perguntou a ele: onde está sua esposa? Né? Sara. Não, S-A-R-R-A, né? Sara, S-A-R-A. Onde está Sara? Abraão, não Abrão. É que ele está fazendo menção aqui dos nomes, tanto de Abraão como de Sara, que haviam sido mudados. O nome de Abraão era Abrão e o nome de Sara era Sarai, né? E aí, quando a promessa veio para eles, porque estava próximo o cumprimento da mesma, então o que aconteceu? Esse homem, ele diz aqui, com poeira na sua roupa, na sua sandália, chegou até a tenda de Abraão e perguntou: onde está Sara, sua esposa? Né? Então, vamos aí. Ele chamou seu nome e disse: onde está ela? Disse: ela está na tenda, atrás de ti. Disse: eu vou visitá-lo de acordo com o tempo de vida. Tempo de vida era o tempo de uma gestação, né? De acordo com o tempo de vida. E ela riu disfarçadamente. Ela não deu uma gargalhada lá dentro da tenda. Ela riu disfarçadamente. Disse: por que ela riu? Então o homem que estava lá fora soube que ela tinha rido lá dentro da tenda. E ele perguntou: por que ela riu? Não é? Agora, ele prometeu:
eram aquelas pessoas que estavam esperando um filho prometido. Então, Abraão e Sara estavam esperando esse filho prometido. Agora, não me importa o quanto as pessoas agem nessas denominações. Dizem que estão esperando Cristo. Suas ações provam que não estão. Não é? Pelas ações das pessoas, é como se fosse pelos frutos de uma árvore, se conhece que tipo de árvore ela é. Então, pelas ações das pessoas, dá para saber se elas realmente estão esperando a Cristo. Não, eles estão mais para o tempo de Sodoma e Gomorra, quando se casavam, dançavam, davam em casamento, porque casava e dava em casamento significa casava, divorciava, casava de novo. Eles estão mais para Sodoma e Gomorra, não para aguardar, para esperar ao Senhor Jesus Cristo, né? Isso é correto. Seus atos falam mais alto que suas palavras. Tudo que eles estão pensando é em fazer membros denominacionais. Com o que as igrejas estão preocupadas hoje é em aumentar seus grupos, fazer com que seus grupos cresçam cada vez mais, né? E tem uma coisa que nós não podemos nos esquecer. O Senhor Jesus Cristo disse assim que o caminho estreito e a porta estreita são encontrados por poucos. São poucos. E o caminho largo e a porta larga são encontrados por muitos. E é interessante observar que ninguém quer que a sua igreja diminua, não é? Ninguém quer que a sua igreja fique pequena cada vez mais. Não é mesmo? Não é uma realidade? Nós queremos que cresça, nós queremos que aumente, nós queremos fazer movimentos e assim por diante, mas o Senhor Jesus Cristo, que é exatamente ao contrário que haveria de acontecer. Quanto mais estreito é o caminho, menos pessoas o encontrarão. Quanto mais estreita é a porta, menos pessoas entrarão por ela. Isso não é verdade? Isso não é bíblico, escriturístico, mas eu estou falando a verdade ou não? Nós queremos que as nossas igrejas aumentem e façam movimentos grandes e fique famosa, não é? É isso que nós queremos. Mas vamos aqui, não é? Eles estão querendo aumentar os membros denominacionais. Mas existem algumas pessoas, uma aqui e ali, que estão esperando a vinda do Senhor. Elas estão observando, apesar de tudo, ele se revelará somente para somente aqueles compreendem. Desculpa, eu preciso reler aqui. Somente aqueles compreenderão, não é? Então, somente esses que são predestinados para entrar pelo caminho estreito e que realmente estão esperando
a vinda do Senhor, somente esses compreenderão. Apenas o eleito compreendeu quem ele era. Somente pense, existe talvez cerca de 3 milhões de pessoas judeus na Terra. Vamos observar isto aqui com atenção. Bom, pode ser que agora, como ele pregou isso aqui há mais de 50 anos, não é? Pode ser que agora os números sejam diferentes. Mas ele está falando aqui lá na década de 50, não é? Então ele diz aqui, existem talvez cerca de 3 milhões de pessoas judeus na Terra. Não houve 1/3 deles que soube que ele, Cristo, né, estava ali, até que ele já tivesse vindo e partido. Estão vendo? Isso não é importante, não é sério? Naquele tempo de 3 milhões de judeus, somente 1/3 parte dos judeus soube que o Messias estava na terra. E nós estávamos lendo aqui no trecho anterior, em programação anterior também, que a mulher foi uma das que conseguiu ver quem ele era. Que ele era o profeta daquela hora e que ele era o mensageiro para eles naquele dia, né? O restante, nem a 1/3 parte não viu isso, não soube disso. Mas vamos mais um pouco aqui, né? Estão vendo? Mas ele se revelou àqueles que estavam esperando. João Batista e os apóstolos, que foram chamados por João, e assim por diante. E a cega Ana no templo, Simeão, o sacerdote, que isso lhe foi revelado pelo Espírito Santo, que ele veria o Cristo. Todos aqueles grandes líderes religiosos, teólogos e coisas tão cegos o quanto podiam ser. Então, olha quão poucos. Em uma certa mensagem, o profeta de Deus, irmão Brana, disse que na igreja de Simeão, aliás, na igreja de João Batista, tinha só 6 membros. Você já leu isso na mensagem do irmão Brana? Não é? Na igreja de João Batista tinha só 6 membros. Era Zacarias, Isabel, José, Maria, João e Jesus. 6 membros apenas na igreja de João Batista, sendo que ele era o precursor da primeira vinda de Cristo. É bom que nós observemos esses pormenores, porque isso vai nos guiando no nosso caminho reto, para não errarmos o nosso caminho. Aleluia! Somente a chuva pode fazer crescer a semente. Se a semente já está ali, e como você era primeiro um germe no seu pai, e ele não lhe conhecia, mesmo assim você estava em seu pai. Quer dizer, nossos pais não nos conheciam, mas nós estávamos em seus lombos antes do nosso nascimento, né, em forma de gens. Nossos filhos
estavam em nossos lombos em forma de gens, mas nós não os conhecíamos, não é? Então, você estava em seu pai, mas através do alicerce de sua mãe, você foi manifestado em sua semelhança. Glórias a Deus, não é? Amém. Então, os gens estavam nos lombos do pai. Eu, você, todos nós, né? Estávamos nos lombos do nosso pai. Mas para que ele, nosso pai, pudesse nos conhecer, era necessário que nós tivéssemos uma mãe, uma incubadora, que pudesse incubar aquela semente, aquele gens, para que então, a seu tempo próprio, nós nos manifestássemos e nossos pais então nos conheceriam, não é? Em sua semelhança. E então ele pôde falar com você. Deus, o grande Deus, se você tem vida eterna, então o germe da vida eterna estava em Deus no princípio. Isso é muito profundo também, não é? Se nós temos vida eterna, então eu volto aqui um pouquinho, não é? Se nós temos o germe de vida eterna, estava em Deus no princípio e você estava ali. Você estava em seu pensamento. Aleluia. Porque uma palavra, antes de ser uma palavra, ela é um pensamento, não é? Agora nós vamos fazer uma comparação. Presta bem atenção, não deixa o seu pensamento se desviar, não é? A Bíblia não diz que no princípio era a palavra, que era o verbo. E quem era o verbo? Quem era a palavra? Era Cristo. E a Bíblia diz assim: e todas as coisas foram feitas por Ele, porque Deus fez o mundo através da palavra. E a palavra era Cristo, né? Então Deus fez o mundo através da palavra. Agora, antes de ser, continuando ainda para fechar o pensamento, e a Bíblia disse em primeiro capítulo de João, Evangelho de João, se eu não estiver enganado, verso 14, não é? Então está escrito assim: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então guarda isso. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Agora, em nosso caso, presta atenção nisso, nós éramos o pensamento de Deus. Nós não éramos a palavra, nós éramos o pensamento de Deus. E para se tornar uma palavra, tinha que se expressar aquele pensamento. Então, Deus, através da expressão de seu pensamento, nos tornou a palavra. Aleluia! Só que tem mais um detalhe ainda. Antes de sermos a palavra, nós nos tornamos carne, não é? Jesus, antes de ser a palavra, era pensamento. E daí, de pensamento, ele se tornou palavra. E de palavra, ele se tornou carne. Em nosso caso, nós éramos pensamento. Antes de sermos pensamento, nós nos tornamos em carne humana. E depois de nos tornarmos carne humana, então, agora, depois que nós nascemos de novo, não da semente incorruptível, como disse o apóstolo São Pedro,
então aí nós nos tornamos a palavra também. Isso não é maravilhoso? Isso não é para dar glória a Deus? Que Deus seja glorificado. Eu preciso ser rápido aqui, não é? Pensamento. Seu nome e tudo mais. E ele, através da presciência, ordenou-lhe haver isso. E você que não foi ordenado, nunca verá isso. Mas recordem, nome do Senhor Jesus, a hora está aqui. Não quer você crer nele? De sua vida, digo, não quer você crer nele? Dê sua vida a ele. Eu tenho que parar. Já passou das 9. Vamos inclinar nossas cabeças. Então nós também vamos parar e vamos orar agora, não é? Gracioso Deus e Pai Celestial, estamos felizes e agradecidos por estarmos sendo alimentados. Nossas almas estão sendo alimentadas pela Tua bendita palavra, Senhor Deus, que é o alimento das nossas almas. E eu peço que o Senhor abençoe cada irmão, cada irmã que está assim ligado com esta programação, ligado com estas verdades de Deus, e que o Senhor abençoe, cure os doentes, dê saúde a cada um, liberta os oprimidos, abençoa os lares, as famílias, dando vitória a todos, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos tudo isto e agradecemos humildemente, agora e para todo sempre. Amém, amém. Graças a Deus. Então, amados, fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, e se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Que Deus abençoe e guarde a todos. Amém, amém.